Vocês já ouviram falar sobre a crise migratória? A crise dos refugiados? Certamente nos últimos anos você ouviu falar muito sobre isso, tanto no mundo quanto no Brasil. E hoje, eu, professor Roberto Stabile, vou falar um pouquinho sobre crise dos refugiados. Assunto importante para qualquer tipo de prova, qualquer avaliação vestibular, concursos públicos, concursos militares, certamente você vai ter uma questão de refugiados. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Crise dos refugiados, a nossa aula de hoje. Primeira coisa, a primeira interrogação que a gente coloca é a seguinte: qual é a diferença entre imigrantes e refugiados? Qual a diferença entre eles? Porque antes se confundia muito um e outro. Hoje é muito fácil eu conseguir entender quem é o imigrante e quem é o refugiado. Então, olha só a primeira observação nossa. Quem é o imigrante? É aquele cara que sai de forma espontânea do seu país. Ele sai por quê? Porque ou ele foi transferido do trabalho, ou ele foi procurar emprego em outro país, achar que o outro país tem condições melhores de vida do que a dele. E, por exemplo, no Brasil, eu tenho uma moda atualmente que é brasileiro indo para Portugal. Por quê? Porque o brasileiro acha que a vida é melhor em Portugal do que no Brasil. Sim, entendo. Se nós olharmos lá o IDH, Portugal está na frente do Brasil. No entanto, economicamente nós somos mais fortes que Portugal. Inclusive, Portugal é considerado um dos pobres da Europa. Agora, quando eu falo dessa migração espontânea, eu tenho que levar em consideração, como eu citei agora Portugal, dois elementos fundamentais. O primeiro elemento é o quê? O elemento de saída, ou que nós chamamos de expulsão. Ou seja, na nossa balança, por que eu estou indo para Portugal? Bom, aqui do Brasil, porque o Brasil está com uma condição socioeconômica ruim, ou regular, vamos dar um exemplo, a violência, o desemprego, condições que façam que eu saia do Brasil, isso é expulsão. Agora, e a atração? Onde entra a atração aí? No peso, eu coloco uma balança e penso o seguinte: o que está mais vantajoso para mim? Ficar aqui ou sair? O que está me fazendo mais força nessa balança? A expulsão ou a atração? Por que as pessoas vão para Portugal? Porque lá tem uma melhor condição de vida. Lá eu vou poder andar com tranquilidade. Vou ganhar menos talvez, mas vou poder andar com muita tranquilidade, coisa que eu não consigo fazer no Brasil. Seria mais ou menos essa ideia da melhor condição de vida que a gente ouve falar bastante. Então o imigrante a gente vai deixar de lado, porque o refugiado não deixa de ser um imigrante. Mas a diferença é que o refugiado ele tem uma migração forçada. Essa é a diferença. Ele não quer sair do país dele. Ele é forçado a sair. Mas forçado a sair por quê? Por vários fatores. E essa é a nossa segunda pergunta. Quais são as causas das crises dos refugiados? Quais são as causas de saída dessa população, saída desses refugiados para uma outra região, um outro país? Bom, eu vou colocar alguns exemplos aqui de causas. O primeiro seria um conflito civil. Então aqui, ó, conflito civil. Já é o nosso primeiro exemplo. E aí digo logo o seguinte para vocês. Esse pode ser um dos maiores exemplos de refugiados que a gente tem no mundo hoje. Por quê? A gente tem inúmeros conflitos civis. Olha só o primeiro exemplo que eu vou dar que vocês conhecem certamente. A Síria. É o primeiro exemplo. Então, sabemos que a guerra da Síria causou um transtorno muito grande no Oriente Médio e causou e favoreceu a saída de muitas pessoas. Produziu muitos refugiados que tentaram se espalhar pelo mundo, tentaram primeiro ir para a Europa. Mas vamos lá, vamos voltar aqui à questão das causas. O conflito civil, eu estou dando um exemplo da Síria, mas posso dar outros exemplos. Posso falar do Congo, posso falar do Iêmen, posso falar Sudão do Sul, por exemplo, seria um grande exemplo também. Então são países que passam por conflitos civis e a sua população, de uma certa forma, é expulsa, porque estão sendo perseguidas etnicamente, por exemplo, que é o caso do Sudão do Sul. Bom, vamos para o segundo fator. É o fator que a gente pode falar aqui como o fator econômico. Como assim? Então o fator econômico também expulsa a população? Sim.
E o exemplo claro aqui é nosso vizinho, é a Venezuela. A Venezuela é um exemplo claríssimo disso. Um grande exemplo desse cenário econômico, causa econômica. Por que os venezuelanos estão saindo para a Colômbia principalmente e para o Brasil também? Bom, por vários fatores. Primeiro, desabastecimento, falta de emprego, baixos salários, você não tem dinheiro para comprar comida, a fome, a miséria. São todos esses fatores que são fatores econômicos que estão fazendo a população sair da Venezuela e ir para outros países, vir para o Brasil, ir para a Colômbia, por exemplo. A Colômbia recebeu muito mais venezuelanos que o próprio Brasil. Então esses dois são fatores assim que eu posso falar de robustos, grandes fatores. Mas eu tenho os fatores, e eu vou colocar aqui embaixo, o ambiental e religioso, as causas religiosas. A principal característica aqui do ambiental e das causas religiosas, da intolerância religiosa que eu quis colocar, primeiro o ambiental. Grandes secas, por exemplo, expansão desértica, a questão das monções no sul da Ásia, chuvas intensas que desabrigam várias pessoas. Esses são os fatores ambientais. As mudanças climáticas hoje estão criando também refugiados ambientais. E a ONU, no seu Estatuto de Refugiados de 1951, colocou também o refugiado ambiental, que a gente quase não vê. A gente ouve muito falar sobre esse refugiado da guerra civil, do conflito civil, mas dificilmente você ouve falar sobre o refugiado ambiental. Já nas questões religiosas, é importante a gente citar o seguinte: conflitos étnicos, perseguições étnicas e religiosas são muito comuns também nesses países, a África e na Ásia. O exemplo maior que a gente tem na Ásia hoje é Mianmar, onde uma população, uma minoria étnica está sendo perseguida em Mianmar, expulsa para Bangladesh, vamos colocar dessa forma. Então, são exemplos também de refugiados. Todos esses são refugiados. E é claro, ninguém quer ser refugiado, ninguém escolhe ser refugiado. Ninguém quer sair do seu país, da sua casa, para morar num outro país que você às vezes não sabe nem a língua, por exemplo. Como são os sírios que vieram para cá, os congoleses que vieram para cá, e entre outros que vieram para cá, para o Brasil. Esses, por exemplo, não queriam sair do seu país, mas foram obrigados a sair. Essa é a característica fundamental do refugiado. Bom, da onde eles saíram? Eu praticamente já falei alguns países da onde saíram mais refugiados. É óbvio que a gente vai colocar aqui, eu já vou dar a minha primeira observação, a Síria, devido a um conflito que se estende desde a Primavera Árabe. Um conflito que, de uma certa forma, já dizimou quase 360 mil pessoas na Síria e um fluxo migratório de 5, 6 milhões. Então, esse é o problema. Um fluxo migratório que a gente está falando de refugiados, é claro. Essa é uma questão muito importante que se fala muito no mundo, que até hoje continua. Por quê? Porque nós vamos ver as consequências disso. Bom, vamos lá. A Síria, eu posso falar, o Afeganistão também é um país que envia bastante refugiados devido à questão do Talibã. O Iraque, durante muito tempo, devido ao Estado Islâmico. Eu posso falar o próprio Sudão do Sul, um país que vem sofrendo muito com uma guerra entre tribos rivais. Isso é comum, de uma certa forma, também nos países, infelizmente, na África e na Ásia. A Venezuela. E entre outros, podemos colocar o Iêmen, vários outros países. Principalmente na África Central, o Congo é um grande exemplo disso. Se a gente colocar na lista de refugiados no Brasil, eu tenho haitianos, eu tenho venezuelanos, congoleses e entre outros. Bom, esses são os países onde saíram os refugiados. E entre outros, tem outros países. Agora, para onde vão esses caras? Para onde vão esses refugiados? A gente logo pensa o seguinte: não, esses refugiados foram para a Europa. Esses refugiados foram para os países ricos. Esses refugiados estão bem acomodados nesses países, ou pelo menos estão nos países ricos. Posso falar para vocês que isso não é verdade. Alguns países ricos absorveram, abraçaram esses refugiados. Muitos não. E aí a gente tem consequências gravíssimas em relação a isso. Primeiro vamos ver para onde foram esses refugiados. Eu vou colocar a lista aqui dos países que mais receberam os refugiados. Vou listar logo 3 países pobres que recebem refugiados. O primeiro, o campeão, é a Turquia. É o país pobre. Posso falar
do Paquistão, vizinho ao Afeganistão. Posso falar também de Uganda, um país que tem mais de 1 milhão de refugiados, vizinho do Sudão do Sul. A Turquia é o campeão por quê? A gente tem uma aula falando sobre a saída do Reino Unido, durante um período de intenso fluxo de refugiados para a Europa, havia uma proposta da União Europeia de receber esses refugiados. O Reino Unido foi contra. E a União Europeia deu para trás, ou seja, voltou nessa decisão. Consequentemente, a União Europeia pagou a Turquia para receber esses refugiados. Hoje, na Turquia, se tem aproximadamente 3.700.000 refugiados. E a Turquia, hoje, eu coloquei até essa observação no meu Instagram, a Turquia recebeu 3.700.000 refugiados. Atualmente, a Turquia ainda está na guerra da Síria, apoiando os rebeldes. E o presidente Erdogan quer o apoio da Europa nisso. No entanto, a Europa não se manifestou em relação a esse apoio. Logo, o presidente ameaçou a Europa de abrir os seus portões, as suas portas, para que esses imigrantes corram para a Europa. Ou esses refugiados corram para a Europa. E aí, consequentemente, seria um caos no cenário europeu. Bom, Paquistão, Uganda, agora eu vou colocar um país rico que recebe refugiados. Alemanha. A Alemanha é um desses países ricos que conseguiu receber aproximadamente 1,1 milhão de refugiados. Foi o país europeu que mais recebeu refugiados. Outros países receberam refugiados, como o Líbano, como a Jordânia, por exemplo, entre outros países que são vizinhos naquela região, mas são países pobres. Essa é a grande questão. Então a nossa interrogação fica a seguinte: na verdade, quem recebeu esses refugiados não foram os ricos, foram os pobres. Rico aqui, somente a Alemanha. Os demais são todos pobres. E bem pobres. Eu também posso falar aqui do Brasil. O Brasil recebeu bastante refugiados. Na verdade, refugiados de vários países. Mas o refugiado, quando vem para o Brasil tem um acordo ratificado em 2017 com a ONU, que ele vai tratar muito bem esses refugiados. E, na verdade, está tentando fazer isso. O Brasil não tem essa ideia que é comum na Europa da xenofobia. Nós já falamos sobre ela, mas a xenofobia é um sentimento que cresceu muito na Europa nos últimos anos por vários fatores. Por isso também a questão da saída do Reino Unido, essa redução de receber refugiados, por fatores culturais, pelo terrorismo, pela questão do emprego, e por consequências nesse cenário que eu acho que são super importantes. Que consequências são essas? Olha só, eu já coloquei a primeira aqui, ó, xenofobia. Mas existem outras consequências para os países, principalmente para esses países pobres. Um exemplo é a explosão demográfica. Nesses países que sofrem, que são pobres, o crescimento da população com refugiados pode trazer um impacto maior para a economia e aumentar certamente a desigualdade. Principalmente porque esses países, a gente está falando, são países que têm altas taxas de natalidade, altas taxas de crescimento, de filhos por mulher. Engraçado é que na Europa, e essa é uma outra consequência, você não tem essa alta taxa de fecundidade, de filhos por mulher. Pelo contrário, na Europa você tem números bem baixos. Vou dar um exemplo, a Alemanha tem 1,5 filhos por mulher, que é um número abaixo da linha de corte. A linha de corte é 2,1 filhos por mulher. A Alemanha está bem abaixo, assim como outros países. Então, a consequência também não seria a questão populacional, o equilíbrio populacional, a recuperação, a recomposição populacional, a questão da população europeia, entre aspas, porque essa taxa de fecundidade muito baixa faz com que, e é o exemplo claro da Alemanha, faz com que esses países, por exemplo, tenham, no decorrer de anos, de décadas, um declínio populacional. A população vem diminuindo. A população não aumenta, ela diminui. Na Alemanha, por exemplo, nos últimos anos, eu tive mais gente morrendo do que nascendo. Não porque a Alemanha é um país com péssima estrutura social. Pelo contrário, é um país, por sinal, socialmente muito bom.
No entanto, como a taxa de natalidade é muito baixa, morre mais gente do que nasce. Então você começa a ter um declínio da população. Consequentemente, isso é o caso não só da Alemanha, mas vários outros países da Europa que sofrem com isso. A questão dos refugiados não seria importante para que a gente conseguisse equilibrar, voltar ao nível mais estaca, ao nível populacional adequado para a Europa? Então, a gente tem muitos fatores relacionados ainda com a questão dos refugiados. Infelizmente, muitos desses refugiados morreram no mar Mediterrâneo. Hoje é considerado um cemitério para os refugiados. A área que mais mata por afogamento é o mar Mediterrâneo. Infelizmente, isso vem acontecendo porque as pessoas não têm condições de ficar nos seus países. Elas, de uma certa forma, elas fogem. Como a gente falou, é uma migração forçada. Obrigatoriamente, ele tem que sair ou ele morre. Infelizmente, ele escolheu sair e morreu no mar Mediterrâneo. Espero que a gente tenha falado sobre tudo, todas as características de refugiados. Achei importante para a gente consolidar isso tudo. Como eu falei para vocês, é uma matéria de prova. Eu sempre falo, se inscreva no canal, ative lá o sininho. A gente está colocando novas aulas, então continue vendo nossos vídeos no canal. A gente tem muitos vídeos de atualidade, muitos vídeos sobre determinadas matérias. Vai ser muito importante para vocês. Até a próxima aula. Um abraço a todos.